Bom dia, meu nome é Gabriela Rezende do Amaral, sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da UFG e sob orientação do Dr. Gilberto, hoje eu vou ministrar a aula sobre a menorreia. Iniciaremos com sua definição. A menorreia é um sintoma caracterizado pela ausência de menstruação e é indicativa de disfunção quando presente em mulheres sem uso de medicações que a induzam e na ausência de gestação e lactação. Sua definição parte de uma classificação que a divide em amenorreia primária e a amenorreia secundária. A amenorreia primária é aquela que cursa com a ausência da menarca e deve ser investigada em meninas a partir dos 14 anos que não tenham desenvolvido caracteres sexuais secundários, ou a partir dos 16 anos, caso hajam os caracteres sexuais presentes. Lembrando que o início da investigação, baseada em idade e caracteres sexuais, não é um parâmetro engessado. E caso recebamos, no nosso consultório, uma paciente que apresente características, a anamnese, exame físico, que indiquem estigmas de alguma patologia, a gente não precisa esperar que ela atinja as idades citadas, e já daremos início à investigação nesse primeiro contato. Já na menorreia secundária, a mulher apresenta histórico de ciclos menstruais prévios, porém, a ausência de menstruação perdura por pelo menos 6 meses ou 3 ciclos consecutivos. Essa definição se difere do conceito de atraso menstrual, que faz referência a períodos de amenorreia por períodos inferiores aos citados. Tão importante quanto entender o conceito é saber definir as causas que levam a cada tipo de amenorreia. Tendo em vista que, para um tratamento adequado, se faz necessário um diagnóstico correto, classificamos as causas em níveis compartimentais, que facilitam a investigação e também a didática do estudo sobre o assunto. O compartimento 1 diz respeito ao trato excretor e engloba causas de anormalidades anatômicas pélvicas útero-vaginais, que impedem o fluxo de saída da menstruação, por exemplo. Já o compartimento 2 se refere a causas ovarianas, gonadais, exemplificada por alterações na produção dos esteroides ovarianos por alterações gonadais. O nível 3 traz as causas hipofisárias, como tumores ou lesões locais. E, por fim, o nível 4 se refere às causas hipotalâmicas e que se manifestam por alterações na secreção ou pulsatilidade do GNRH, por exemplo. Na investigação, inicialmente, sempre devemos excluir gestação, amamentação e a amenorreia induzida por medicação. Na medicina, sempre partimos do preceito que a anamnese e exame físico detalhado são imprescindíveis para um diagnóstico correto. E aqui não seria diferente. Como veremos adiante, ambos serão um pilar da investigação diagnóstica das amenorreias. Buscaremos por presença ou ausência de caracteres sexuais secundários. O desenvolvimento inadequado sugere a deficiência de estradiol. Já a escassez de pelos, principalmente com mamas normodesenvolvidas, sugere deficiência de receptores androgênicos. Devemos avaliar o crescimento estatural do paciente, na investigação de critério para algumas síndromes como Turner, ou mesmo um atraso constitucional da puberdade. Estresse, alteração de peso, alteração de hábitos alimentares e atividade física podem estar associados à amenorreia hipotalâmica ou hipofisária. Avaliar também a presença de dor pélvica cíclica é muito importante. E nas amenorreias primárias nos leva a pensar em uma obstrução de fluxo menstrual. Sinais e sintomas de hiperandrogenismo, como acne, hirsutismo, virilização, podem se relacionar à anovulação hiperandrogênica, como na síndrome dos ovários policísticos e na hiperplasia adrenal congênita. A galactorreia, por sua vez, nos faz pensar em hiperprolactinemia. Além disso, exames laboratoriais como o FSH, a prolactina e o TSH, na maioria das vezes, são associados à investigação. Nos exames de imagem, poderemos fazer uso da ultrassom endovaginal ou abdominal, se ausência de sexarca, principalmente nas amenorreias primárias, que pode nos mostrar a ausência de útero, além de permitir a identificação de más formações uterinas ou obstruções de fluxo menstrual. Nas amenorreias secundárias, o resultado desses exames é utilizado como condição para diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. A ressonância magnética poderá ser solicitada em casos particulares
para avaliação pélvica, em especial em alguns casos de malformação dos órgãos genitais. E a ressonância magnética ou a tomografia de célula túrcica ou de crânio pode ser necessária para investigação de tumores. O cariótipo, por sua vez, é particularmente indicado nas amenorreias primárias, com caracteres sexuais ausentes e FSH elevado, o chamado hipogonadismo hipergonadotrófico. Na investigação de amenorreia primária, em pacientes que tenham caracteres sexuais presentes, há indicativo de anormalidades na anatomia pélvica. As causas que são as causas uterovaginais do trato excretor. Avaliaremos principalmente presença de dor cíclica queixada pela paciente. Quando existente, nos remete ao diagnóstico de obstrução de saída do fluxo menstrual, como ímen perfurado ou septo vaginal transverso. Já na sua ausência, pensaremos em agenesia milleriana ou insensibilidade androgênica. Falando especificamente sobre cada um, o ímen imperfurado é a anomalia milleriana obstrutiva mais comum do trato genital feminino. A incidência é a cada 1 para 1000 mulheres nascidas vivas. Tem como clínica os adolescentes que chegam ao consultório com amenorreia primária e presença de caracteres sexuais secundários, associados à dor pélvica cíclica. Ao exame físico, se observa a ausência de orifício vaginal, com membrana perineal que se distende à manobra de Valsalva. O tratamento é cirúrgico, com a himenectomia, através da incisão em cruz. Já o septo transverso é uma anomalia milleriana rara, acometendo 1 a cada 84.000 mulheres. Também se apresenta como amenorreia primária associada à dor pélvica cíclica. E aos exames de imagem, podemos constatar hematométrio ou hematocopo. É um diagnóstico diferencial da atresia cervical e, nesses casos, pode ser necessário um exame de imagem para diferenciação. O tratamento também é cirúrgico com a excisão do septo. Na ausência da dor pélvica cíclica, pensaremos em outras 2 condições. A primeira delas é a agenesia milleriana, que tem como epônimo a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Ela ocorre por anomalias do desenvolvimento dos ductos de Miller. É uma paciente que possui o cariótipo 46XX, com uma genitália externa feminina, porém sem genitália interna feminina, ou seja, ela tem um fenótipo feminino e presença de ovários e pelos normais, mas o útero é ausente e a vagina é curta, como mostra a imagem. Além do cariótipo, exames de imagem são úteis para avaliação da anatomia pélvica. A ressonância magnética é o exame de maior acurácia. Além dela, outros exames devem ser solicitados, como a ultrassom de rins e vias urinárias e raio-x de coluna, pela grande associação com outras malformações, principalmente as urológicas e esqueléticas. O tratamento é feito com dilatação vaginal progressiva, mas em casos de insucesso com esse tratamento ou a baixa adesão da paciente, pode ser realizado o tratamento cirúrgico com confecção de neovagina. A segunda condição a ser pensada é a insensibilidade aos androgênios, também conhecida como síndrome de Morris. Nela, a paciente apresenta defeito nos receptores de androgênio. O cariótipo é 46XY, mas esse defeito leva ao desenvolvimento de fenótipo feminino. As gônadas são testículos. E um traço marcante que ajuda a diferir da síndrome de Rokitansky no primeiro contato é a ausência de pelos junto a mamas pequenas. O tratamento também é feito com dilatação vaginal progressiva ou a neovagina. E a gonadectomia deve ser realizada após o desenvolvimento puberal, exceto se essa paciente apresentar sinais de virilização, o que indicaria a retirada imediata. Vamos falar agora sobre a paciente com amenorreia primária, mas que ao exame físico não apresenta caracteres sexuais secundários. Nesses casos, faremos a dosagem do FSH, que nos guiará a causas ovarianas ou centrais. Quando o FSH apresenta valores elevados, pensaremos em causas ovarianas, que seria o chamado hipogonadismo hipergonadotrófico. E nesses casos, também devemos solicitar cariótipo,
visto que a principal causa é por disgenesia gonadal. Do contrário, com FSH em valores reduzidos, investigaremos causas hipotálamo-hipofisárias, por hipogonadismo hipogonadotrófico. E aqui, exames de imagem serão úteis para afastar as lesões do sistema nervoso central, como os tumores. Também se encaixa aqui a síndrome de Kalman e o atraso constitucional da puberdade, que é um diagnóstico de exclusão e a principal causa de amenorreia primária. Então, especificando cada uma das causas de amenorreia primária na ausência de caracteres sexuais secundários, vamos começar pela disgenesia gonadal. Ela ocorre por uma formação defeituosa ou incompleta das gônadas, que existem em fita, por uma ausência de células germinativas, destituídas de atividade endócrina. A maioria tem sua patogenia ligada ao X, e sua prevalência gira em torno de 30% a 40% dos casos de amenorreia primária. A disgenesia gonadal mais comum é a síndrome de Turner, de cariótipo 45X. A paciente apresenta genitália interna e externa feminina, porém apresenta estigmas desta síndrome, como o pescoço alado, o tórax em escudo, implantação baixa de cabelos e orelhas, dentre outras características, como as citadas aqui nessa imagem. É importante que se rastreie também anormalidades cardíacas, renais e autoimunes nessa síndrome. O tratamento é feito com a reposição cautelosa de estrogênio, com doses iniciais baixas, de 0,25 a 0,5 miligramas por dia, com início por volta dos 12 aos 14 anos de idade. Com a primeira menstruação ou após 6 meses do uso do estrógeno, adiciona-se o progestágeno, para prevenção de sangramentos disfuncionais e também para proteção endometrial. Temos também a síndrome de Swyer, como uma disgenesia gonadal disfuncional, onde não há produção de androgênios nem de hormônio antimileriano. O cariótipo é 46XY, porém, a formação de útero, trompas, vagina e genitália externa, tipicamente feminina. Até 15% são causados por mutação no gene SRY. Um diagnóstico diferencial é com a insensibilidade androgênica. Porém, aqui temos pelos pubianos normais, já que a mulher produz androgênios na adrenal e é sensível a esse hormônio. O tratamento é semelhante ao de Turner e se preconiza a gonadectomia ao diagnóstico pelo risco de malignização. Então, nós acabamos de especificar as causas de hipogonadismo hipergonadotrófico. Vamos falar agora das causas de hipogonadismo hipogonadotrófico com essa FSH reduzido. A insuficiência hipotálamo-hipofisária é também conhecida como síndrome de Kalman. Ela é causada pela secreção pulsátil de GNRH insuficiente devido a uma falha na migração de células neuronais olfatórias e de células produtoras de GNRH para a área hipotalâmica durante a embriogênese. Portanto, apresenta como quadro clínico a amenorreia primária, o infantilismo sexual e a anosmia. O tratamento é feito com terapia hormonal de estrógeno com progestágeno. Tumores do sistema nervoso central, como craniofaringiomas, também podem interferir na síntese e liberação do GNRH e até na estimulação de gonadotrofinas hipofisárias. Seu tratamento é com a ressecção transesfenoidal ou a craniotomia. Já o atraso constitucional da puberdade, como já mencionado, é a causa mais comum de amenorreia primária e é um diagnóstico de exclusão após afastadas todas as causas e tem como tratamento a orientação da paciente e seus familiares e o acompanhamento ao longo do tempo, esperando que ela entre na puberdade. Vamos falar agora sobre a amenorreia secundária. Nessa investigação, seguiremos um passo a passo que facilita a condução do diagnóstico, sempre pensando que para um adequado fluxo menstrual, temos um tripé funcionante, que engloba a anatomia pélvica pérvia e sem alterações, e a presença hormonal de estrogênio e progesterona. O primeiro de todos os passos é afastar a gravidez com o exame de beta-HCG.
Após afastada, solicitaremos o TSH junto à prolactina, e com isso investigaremos causas ligadas a tireoidopatias e hiperprolactinemia. O hipotireoidismo leva a aumento do TSH por feedback positivo, o que leva à hiperprolactinemia. E isso inibe a secreção hipotalâmica de GNRH e também esteroidogênese ovariana por conseguinte, levando à anovulação e a amenorreia associada à galactorreia. Na presença de hipotireoidismo junto à hiperprolactinemia, a tireoidopatia deve ser tratada primeiramente, pois provavelmente corrigirá os níveis da prolactina. O hipertireoidismo, por sua vez, cursa com elevação dos hormônios tireoidianos que causam aumento da conversão periférica de androstenediona e testosterona em estrona e estradiol, aumentando os estrogênios circulantes, o que leva ao retrocontrole hipotalâmico anormal, culminando em níveis elevados de LH, com anovulação e amenorreia. O tratamento é a correção do distúrbio de base. A hiperprolactinemia, por sua vez, deve ser investigada. A principal causa é pelo uso de fármacos como metoclopramida, neurolépticos e ranitidina. Os adenomas produtores de prolactina também devem ser considerados. Outras causas englobam o hipotireoidismo, que já foi citado, gestação, lactação, estresse, estimulação mamária, entre outros. O tratamento é com agonistas de dopamina, como a bromocriptina ou a cabergolina, que essa última é a de preferência pela menor incidência de efeitos colaterais. Ela não vai ser usada pelo resto da vida. Provavelmente dentro de 2 anos, esse nível de prolactina vai estar corrigido e pode fazer a suspensão do medicamento. Considerar também o tratamento cirúrgico em macroprolactinomas, por exemplo. Afastadas as causas anteriores, faremos o teste com progestágeno, administrando o acetato de medroxiprogesterona de 10 mg por dia por 5 a 10 dias, ou a progesterona micronizada oral, 300 mg por dia por 5 dias. Na presença de menstruação, significa que houve anovulação. E a principal causa é a síndrome dos ovários policísticos. Na ausência de menstruação, o teste, então, é negativo e seguiremos para o teste de estrogênio com progesterona. A síndrome dos ovários policísticos, ela é causada por anovulação crônica. Para seu diagnóstico, necessitamos de 2 dos 3 critérios de Rotterdam. E o pilar do tratamento é a perda de peso com alimentação saudável e exercícios físicos. Não entrarei em maiores detalhes nesse assunto, pois teremos uma aula específica voltada para a SOP. O teste do estrógeno com progesterona é feito com a administração do estrogênio conjugado, pode ser o de 1,25 mg por dia por 21 dias, ou estradiol, de 2 mg por dia por 21 dias, associada ao acetato de medroxiprogesterona a 10 mg por dia por 10 dias. Quando positivo, ou seja, se há o sangramento, devemos investigar as causas que estejam levando a alterações dos esteroides, sendo elas as causas ovarianas e centrais, através da dosagem do FSH. Porém, se há ausência de menstruação, significa que há alteração no trato de saída. Aqui, investigaremos as causas de lesões do endométrio ou a hiperplasia adrenal congênita. A lesão endometrial relacionada a esta etiologia, ela é conhecida como síndrome de Asherman. Acontece devido à presença de sinéquias uterinas por agressão endometrial, seja por procedimentos cirúrgicos, como a curetagem, ou por infecções, como a doença inflamatória pélvica aguda. O diagnóstico é por esteroscopia, como mostra a imagem, e o tratamento é também por esteroscopia com alise dessas sinéquias. A hiperplasia adrenal congênita, por sua vez, ela ocorre pela deficiência da 21-hidroxilase. É a principal causa de pseudohermafroditismo feminino. A paciente possui gônadas,
são gônadas femininas e o fenótipo é de genitália ambígua. O diagnóstico é por meio da dosagem de 17-hidroxiprogesterona, que quando é acima de 500, fecha o diagnóstico. O tratamento é com dexametasona e correção cirúrgica. Então, partindo do teste de estrogênio com progesterona positivo, nós dosaremos o FSH. Então, o teste positivo é aquele que houve o sangramento. Vamos fazer a dosagem do FSH. Quando abaixo de 5, pensaremos em causas centrais, que são as hipotálamo-hipofisárias. E com um raciocínio clínico, chegaremos às causas. Porém, a literatura nos traz como opção o teste com GNRH, que não tem tanta aplicabilidade na nossa prática. Já a dose de FSH acima de 20 nos aponta para causas ovarianas, de hipogonadismo hipergonadotrófico, como a falência ovariana precoce e a insensibilidade ovariana. A falência ovariana precoce acomete mulheres com menos de 40 anos de idade e ocorre por depressão ou disfunção folicular. Leva ao hipoestrogenismo, que pode ocasionar fragilidade óssea, doença arterial coronariana e sintomas climatéricos. Tem como tratamento a terapia hormonal com estrogênio e progesterona. A insensibilidade ovariana, por sua vez, é conhecida como síndrome de Savage e faz diagnóstico diferencial com a falência ovariana precoce. A diferença é que aqui existem folículos, porém, não existe resposta por resistência à ação das gonadotrofinas ou ausência dos receptores ovarianos. A clínica e o tratamento são semelhantes às da falência ovariana precoce, que também é estrogênio-terapia associada ao progestágeno. O estrogênio ele pode ser usado tanto por via oral quanto pela transdérmica. Por fim, o teste do GNRH difere as causas entre hipotalâmicas e hipofisárias. Quando administrado na dose de 100 miligramas, se observa um aumento do FSH, dizemos que o teste é positivo e a causa hipotalâmica, sendo elas o estresse, a anorexia nervosa, o exercício físico. Quando negativo, pensamos em causas hipofisárias, como tumores e necrose hipofisária pós-parto. Na prática, não vemos tanta aplicabilidade, pois facilmente conseguimos fazer o diagnóstico através da anamnese com o exame físico. A necrose hipofisária pós-parto citada, ela é conhecida como síndrome de Sheehan e ocorre após hemorragias graves no parto. Tem como clínica a amenorreia secundária, o hipopituitarismo e a ausência de lactação. O tratamento é a terapia hormonal. E o artigo que eu trouxe, ele foi publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia em 2021 e é um artigo de revisão. Ele tem como título a tríade da atleta feminina, déficit energético relativo no esporte, HEDS, na abreviação do inglês. Os autores iniciam o artigo mencionando a diferença entre os títulos. A tríade da atleta feminina deixou de ser o termo usado para fazer a menção à presença de transtornos alimentares associados à amenorreia e osteoporose, para dar lugar à nomenclatura de déficit energético relativo no esporte, visto que esse último faz uma abordagem holística, evitando o subdiagnóstico. O déficit energético relativo no esporte tem como base a baixa disponibilidade de energia, levando a uma ruptura da função de diversos fatores fisiológicos de diferentes áreas. Por exemplo, o sistema reprodutivo, ósseo, metabólico, hormonal, cardiovascular, de crescimento e desenvolvimento, entre outros. O que gera consequência no desempenho e na saúde da atleta em geral. Ele define como baixa disponibilidade de energia a escassez de alimentos e ou o gasto de energia excessiva, que promovem adaptações fisiológicas para garantir a manutenção da vida. Ele traz para a gente o cálculo que é aplicado para avaliar essa disponibilidade de energia. Ele é feito da seguinte forma: a energia consumida em quilocalorias é subtraída da energia digerida em quilocalorias, que vai ser dividida pela massa gorda livre em quilos.
Sendo que para suporte das funções básicas é necessário pelo menos 45 quilocalorias por quilo por dia, e valores abaixo de 30 levam a uma alta probabilidade de adaptação fisiológica, favorecendo sistemas vitais. A fisiopatologia é complexa e envolve diversas vias hormonais. A adaptação à restrição de energia diminui a gordura corporal e leva a um estado de estresse interno, o que faz a ativação de diferentes vias, principalmente a hipotálamo, hipófise adrenal e a do sistema nervoso autônomo, o que resulta em adaptações neuroendócrinas e redistribuição de energia em prol de sistemas vitais. Foi possível observar no estudo a redução da leptina, ocitocina, insulina e do IGF-1, e o aumento da grelina, peptídeo Y e o cortisol. Como resultado, foi visto um efeito negativo na secreção de GNRH e gonadotrofinas e também de ACTH e GH, com aumento na resistência do GH, o que culminou com a amenorreia. Acredita-se que a amenorreia hipotalâmica funcional ocorra pela combinação de diferentes vias em resposta à baixa disponibilidade de energia, com influência negativa no GNRH. Acontece o aumento do cortisol e do hormônio liberador de corticotrofina, o CRH, em resposta ao estresse e diminuição da leptina, com impacto direto no GNRH. Portanto, há uma diminuição no drive de GNRH com redução na frequência de pulsatilidade de FSH e LH, levando a alterações na foliculogênese e na função ovulatória, resultando em níveis mais baixos de estradiol e progesterona. O desenvolvimento ósseo também tem desfecho negativo. A redução de estrogênios, do IGF-1, da leptina e do T3 afeta a inibição de osteoclastos e do crescimento de osteoblastos. O resultado é a diminuição da formação e da renovação óssea e o maior risco de fraturas. Para diagnóstico, não existem alterações clínicas ou laboratoriais concretas. Deve ser feita uma busca ativa para atletas com fatores de risco, que são aqueles com baixo consumo energético e ou gasto energético excessivo. Além disso, deve-se ter um baixo limiar de suspeição, com realização de uma boa anamnese e exame físico, buscando por transtorno alimentar, disfunção menstrual na presença de amenorreia secundária por mais de 6 meses ou amenorreia primária em mulheres com mais de 16 anos. Histórico de fraturas por estresse, perda significativa de peso, mudança na altura em relação à altura da família-alvo em adolescentes, desempenho deficiente e mudança evidente de humor. A primeira manifestação apresentada geralmente é a desregulação do ciclo menstrual ou amenorreia. E para chegar ao diagnóstico de amenorreia hipotalâmica funcional, devem-se ser afastadas outras causas, como medicamentos, prolactinoma ou outros tumores, síndrome de Kalman, patologias da tireoide, patologias crônicas e congênitas. Quanto ao tratamento, primeiramente ele traz o não farmacológico como a primeira linha e que resolve a maioria dos casos. Tem o objetivo de restabelecer o equilíbrio normal, com restabelecimento do eixo hipotálamo, hipófise, ovário, através de um acompanhamento com equipe multidisciplinar individualizada e dinâmica. Visa o aumento de 5 a 10% do peso ou de 1 a 4 quilos de peso com aumento calórico de 300 a 600 quilocalorias diárias ao longo do dia, com preferência pelas proteínas e carboidratos. Ele também coloca a suplementação vitamínica como necessária, principalmente a de cálcio, com até 1.500 miligramas por dia, sendo 1.300 miligramas o ideal, e a vitamina D de 800 a 1.000 unidades. O que ele viu foi que diminuiu o risco de fraturas por estresse, além de ajudar na recuperação óssea. Deve-se evitar bifosfonatos, considerando sua longa meia-vida e seu potencial efeito teratogênico em futuras gestações. O tratamento farmacológico é indicado após a falha em restabelecer a menstruação, após entre 6 a 12 meses de terapia não farmacológica associada à diminuição comprovada da densidade mineral óssea.
Contracepção combinada oral é contraindicada pela falta de eficácia dos estrogênios orais na recuperação da densidade mineral óssea e efeito protetor ósseo. Isso acontece pelo efeito de primeira passagem hepática. A reposição hormonal indicada é a terapia transdérmica com estradiol e progestágeno oral cíclico por curto período. Lembrar as pacientes que não tem efeito contraceptivo. A conclusão do artigo é que a deficiência energética relativa no esporte afeta principalmente jovens atletas, com consequências potencialmente danosas e irreversíveis em sua saúde. A prevalência é subestimada, o diagnóstico tem sido tardio devido ao conhecimento deficiente dos sinais e sintomas, e é crucial o entendimento dessa afecção com divulgação entre profissionais de saúde, a fim de aumentar o alerta para essa condição, permitindo sua prevenção, diagnóstico precoce e adequado tratamento. As referências que eu usei foram essas, e é isso. Obrigada.